Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso eterno Deus. Irmãos, eu gostaria de ler um trecho aqui da palavra para vocês, para todos nós, e um ósculo santo para todos, ok? Nós vamos procurar não demorar, não é, irmãos? Eu vou ler aqui para os irmãos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, mas apenas alguns versículos que Deus me traz em frente aqui. É a partir do 5 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Vede que ninguém dê mal por mal, nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas, retende o que é bom, abstende de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus por todo o vosso espírito e alma e corpo, que sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente até aqui, irmão. Pouquinhos versículos, não é? Mas é mais para dar essa palavra para dar um fundo, irmãos, dentro da explicação que eu tenho que passar. Aqui está falando sobre que nós temos que dar graças a Deus em todas as coisas, e muitas das vezes nós deixamos de dar graças a Deus, e muitas das vezes nós esquecemos dos benefícios alcançados da parte de Deus, e muitas das vezes deixamos aquilo que recebemos, esquecemos e lembramos só das provas, reclamamos e não glorificamos a Deus, e às vezes até deixamos de obedecer a Deus por causa de alguma coisa, que Deus nos cobra alguma coisa, pede para nós alguma coisa, e nós então rejeitamos, não fazemos a vontade de Deus, e isso é muito perigoso, irmãos. Nós temos que ter cuidado, as pessoas têm que ter cuidado, as coisas de Deus não são brincadeira, irmão. Às vezes é melhor esperar um pouco, porque nós, irmãos, nós não estamos brincando de ser crentes, brincando de ser ancião. Nós queremos que todos entrem no céu, então nós temos cuidado, temos zelo nessa parte, porque, e principalmente aquele que prega, irmãos, aquele que prega, seja ele em qualquer denominação, ele tem que ter cuidado no que ele fala, porque o rebanho não é dele, irmão. Ele pode, eu particularmente creio na igreja doméstica, né? Que são reuniões de pessoas, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei junto com eles. Mas eu não desqualifico, irmão, outras denominações, porque tem denominações que são boas, existem denominações que eu congreguei aqui, tenho amigos pastores também, são pessoas excelentes, irmão. Tem um amigo meu que é pastor, uma pessoa muito maravilhosa, muito boa. Toda a glória seja dada a Deus, não só ele, mas outros que eu conheci. E tenho observado, irmãos, que a forma deles pregarem, como eles agem, e tenho achado muito importante. E às vezes, irmãos, eu me recordo da onde eu saí, da onde eu vim, da onde eu comecei, irmãos, dar os meus primeiros passos quando era criança. No início, tudo era flor. Depois começou a aparecer os espinhos. E esses espinhos, irmãos, estão aumentando cada dia mais. E nós, e você que é dessa denominação, tome muito cuidado, irmão. Principalmente você que prega, irmão. Toma cuidado. Você pode destruir uma família, pode destruir uma alma, pode jogar pessoas no inferno. A pregação que sai da tua boca, muitos acreditam piamente que é Deus que está falando. E às vezes não tem nada de Deus naquilo ali. Você pensou, você premeditou, você raciocinou antes, porque você já sabia alguma coisa. Então você usou a tua mentalidade humana. Eu não vou dizer que não exista a revelação de Deus. Eu jamais vou desprezar as profecias. Porém, irmãos, é fácil você entender e ver quando há a verdadeira profecia e a falsa. A verdadeira profecia, irmão, ela se distingue com facilidade, irmão. Quando você vê a pessoa falar muito eu te digo, eu te falo, eu te mando, eu estou na tua vida, eu não sei o que, isso daí, irmão, já deixa a gente preocupado. A pessoa
como se Deus estivesse se incorporando naquela pessoa e já não é mais a pessoa, é Deus falando. Deus no corpo daquela pessoa, irmãos. Quem somos nós? Quem somos nós, meros seres humanos? Vejamos que os profetas, como é que eles falavam? E veio a mim a palavra do Senhor, veio a mim. Eles não falavam que Deus entrou neles, ele falou, veio a mim a palavra do Senhor. E também já vi muitos termos errados. Uma vez um irmão pregou num lugar que disse, Deus falou na boca da jumenta. Deus não falou na boca de jumenta coisa nenhuma, irmão. Deus abriu a boca da jumenta e fez com que a jumenta falasse. Os irmãos estão entendendo? Deus abriu a boca da jumenta e fez com que a jumenta falasse. Assim como Deus abre a nossa boca e faz nós falarmos. Não quer dizer que o Espírito de Deus se incorporou na pessoa quando ela está tomada de uma virtude, de um poder, de uma glória. Agora, quando ela quer atrair o povo para si, irmão, se percebe também. Se percebe, a pessoa muda a postura de entrar na igreja, muda a voz para poder atrair, tipo de uma hipnose, e deixa de ser o Espírito Santo e a pessoa começa a... Eu ia numa casa, irmãos, uma pessoa que eu não vou dizer o nome aqui, e alguém perguntava, quem pregou hoje? Ah, foi o irmão tal, mas ele estava bom, hoje ele pregou tudo, hoje não sei o que, hoje ele. Eu não ouvia falar uma vez em Jesus Cristo. Estou falando sério para os irmãos. Jesus Cristo ficava lá embaixo e o pregador lá em cima. Vocês acham que está certo isso, irmãos? Eu, na minha simplicidade, na minha falta de conhecimento, que eu não tinha, meus olhos estavam fechados, quando Deus abriu os meus olhos, que precisei passar por muitos processos, e Deus abriu os meus olhos, eu entendi que tudo aquilo não passava, irmãos, de algo que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Ah, mas Deus fez milagre na vida do irmão, não foi Deus? Foi, por causa da minha simplicidade. Por causa da minha comunhão. Por causa da minha comunhão, por causa da minha simplicidade, por causa que eu estava acreditando piamente que Deus estava falando comigo. E Deus fala, irmão. Deus fala. Por que Deus fala? Não por causa do homem que está lá em cima, mas por causa do que está sentado. Porque aquele que está sentado está em comunhão. Então o que o Senhor faz? O Senhor olha para aquele que está sentado e usa de misericórdia, porque não abriu os olhos dele ainda, irmão. Você não vê Eli, aquela parte que Eli repreendeu a mulher? Aparta de ti o teu vinho, mulher. E ela, na comunhão, ela estava orando lá no templo, que ela não tinha filho, né? Em Samuel está escrito. Ela orou o Senhor e não tinha força de mexer os seus lábios. E de repente, ela ali orando, chegou o sacerdote, olhou para ela e falou, mulher, aparta de ti o teu vinho, considerando era uma filha de Belial. E o que ela disse? Meu senhor, eu não tenho bebido nenhuma bebida forte, mas da amargura do meu coração eu falo até nesse momento. Quando falou isso, aí o Espírito Santo tomou ele, abriu a boca dele e disse uma palavra mansa, e disse assim, vá em paz, mulher. E o Senhor Deus cumprirá o desejo do teu coração. Ele não falou, eu vou cumprir o desejo do teu coração. O Senhor Deus cumprirá o desejo do teu coração. Então, irmãos, tem pessoas que usam o púlpito, por isso está escrito aqui, não apagueis o Espírito. Em tudo dai graças, não apagueis o Espírito. Não vamos dizer que o Espírito tem que ser apagado, anulado. Não, nós temos que crer nos dons do Espírito Santo. Não desprezar as profecias, nós temos que crer nas profecias. Certo, irmãos? Examinar todas as coisas, é o que nós temos que fazer. É examinar as coisas e reter o bem. Se eu vou numa denominação dessa, eu vou examinar tudo agora. Antes, eu entrava e não examinava nada. Bom, se bem que agora não estou indo mais nesses lugares. Mas se eu fosse, hoje, eu ia examinar tudo e só ia reter o bem. Porque tem muito... A maioria das coisas não fazem bem, fazem até mal. Porque a pessoa fica com medo, entra em parafuso, entra em confusão. Quando digo entra em parafuso, é
confunde tudo, tá entendendo, irmão? Mas abstende-vos de toda aparência do mal. Toda aparência do mal. Quando fala toda aparência, é tudo aquilo que pratica o mal, aquilo que não é bom, aquilo que traz prejuízo. Irmãos, às vezes uma palavra traz prejuízo para uma igreja inteira, para um povo, para uma família. Quando uma pessoa às vezes está lá, irmão, numa prova, numa situação difícil, não tem dinheiro para fazer a sua barba, irmão, que não tem nada a ver barba com salvação, irmão. E a pessoa usa o púlpito lá e ataca o coitado. Do coitado, perdoa essa expressão, eu não gosto de usar essa expressão, coitado é uma expressão muito vulgar. Ataca o servo de Deus que está lá no banco, porque ele não fez a barba e começa a condená-lo. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Você acha que os judeus não usavam barba? Os apóstolos eram todos judeus, todos tinham barba, irmão. Não vem dizer para mim que não, irmão. Pelo amor de Deus, aprenda. Era uma cultura milenar. Até hoje, vai lá em Israel, você já foi? Tá vendo aquela bandeirinha ali atrás? É de Israel. Fui 7 vezes lá. Difícil você ver um judeu, um israelense, que não usa barba. Quase todos usam. Isso daí, ó. Desde a época do Senhor Jesus Cristo. Certo, irmãos? Então, irmãos, não tem conhecimento, prega aquilo que vem na cabeça. Quando vê que a igreja começa a entrar numa histeria, às vezes, irmãos, pregando, ele aumenta a voz, o tom de voz, começa a gritar e começa a manifestar, sem ser Deus, para que a igreja manifeste. Eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo, irmãos, eu apenas estou explicando, porque eu tenho o direito de julgar aquele que prega, porque o apóstolo Paulo falou, um pregue e os outros julguem. Eu não estou xingando a palavra, estou julgando a pregação que saiu da boca do irmão, para mim saber se aquilo que ele está falando é Deus ou se sai da boca dele. É a mesma coisa que você vai num restaurante e o garçom vem, traz uma comida para você. Ou aquele prato bonito, você vai comer, quando você olha tem um cabelo, você come? Tem gente que até come, tira o cabelo fora e come, mas tem aquele que só de olhar já tem um cabelo aqui, eu estou pagando, tenho o direito de reclamar com o dono do restaurante. Quantos que estão reclamando com o dono do restaurante, irmão? Por causa da tua pregação. Porque você só sabe amaldiçoar, só sabe jogar os outros no inferno. Quando vai contar o milagre, só conta milagre de coisa do diabo, de coisa que não edifica. E já tem gente reclamando do teu restaurante. Quer saber de uma coisa? O teu restaurante pode fechar, irmão. Porque enquanto você estiver colocando comida que não é comida que o dono do restaurante quer que seja colocada na mesa ou no cardápio, e as pessoas chegarem lá e verem sujeira na comida, coisa tua, da tua cabeça, dentro da palavra, misturado com a palavra, aqueles que são espirituais não comerão a comida e vão procurar outro lugar. E se já estiver tudo, irmão, a rede de restaurante estiver toda do mesmo jeito e já não pertencer mais para o mesmo dono, vai ser tudo a mesma coisa. E sabe o que vai acontecer? Só vai ficar lá aqueles que realmente não entendem nada e comem qualquer coisa. Vai causar doença. Qual doença que causa, irmão? Causa doenças espirituais. A doença do exclusivismo, a doença da hipocrisia, a doença da mentira, a doença, irmão, enfim, de não ter vergonha, certo, irmãos? Isso tudo é uma doença espiritual. Por isso que o Senhor falou, irmãos, lá em Apocalipse, para uma igreja. O Senhor falou em Apocalipse para uma igreja, capítulo 3 de Apocalipse, irmãos, uma cidade que
tinha uma igreja, tinha uma comunidade cristã ali naquela igreja, naquela localidade, certo, irmãos? Tinha uma localidade cristã. Então, olha aqui. Eu vou ler aqui para vocês. Olha aqui. E o anjo da igreja dos Laodicenses escreve estas coisas. Assim diz o Amém, e fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras e sei que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E tu dizes que é rico e cheio de bens, e que não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com colírio, para que possas ver. Presta atenção, essa igreja estava em Laodiceia, certo, irmão? Em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade, irmãos, que ela era abastecida com uma água, materialmente falando, uma água, irmãos, que era morna. E ela tinha uma característica, um gosto, irmãos, por causa que a região ali era uma região, por certo deveria ser uma região vulcânica, eu não sei explicar muito bem sobre isso, mas a água era morna. Se a pessoa fosse lá e tomasse da água daquela fonte morna lá de Laodiceia, automaticamente ela tinha náusea, porque a água tinha alguma coisa que dava náusea. E Laodiceia também foi um lugar que dava muito problema nas vistas da pessoa, materialmente falando. Eu estou falando materialmente. E a pessoa tinha que comprar colírio para ungir o olho. E lá, irmãos, existia muitas peles de animais de cor preta. Então o Senhor usou toda essa estratégia espiritual, essa luz, para que eles pudessem entender bem aquilo que tinha na cidade. Deus mostrou para eles no mundo espiritual. Eles tinham que vestir roupas brancas, mas eles só tinham peles negras. Eles tinham que tomar água que fosse fria, eles só tinham água morna. Se eles tivessem água quente, ainda poderia ser usada para um banho, para alguma outra coisa. Certo, irmãos? Então as águas não eram boas, faziam mal. Qual água que você está dando para o povo? Irmão, cuidado. Você tem que ser um dispenseiro. Não maltrate o povo de Deus. Não jogue fora aquilo que você não comprou. E não seja você o dono desse pedacinho de madeira que você chama de tribuna. Porque isso daí, irmão, não vai levar ninguém para o céu não, tá? Então guarda essa palavra, fica com ela e os irmãos divulguem. Isso aqui é para aqueles que estão sofrendo, jogados na sarjeta por causa de pregadores que não voltam as suas palavras atrás. E eis aqui um recado. Está chegando a hora do acerto de contas. Deus seja em tudo glorificado e que o Senhor Deus reine sobre nós. Amém.